Esse é um jogo que já existe há bastante tempo já nas plataformas PC e Mac. E agora ele foi portado há um tempo atrás para a plataforma do iOS também. E funciona muito bem. Eu posso escolher então o modo de single player, multiplayer, ou eu posso continuar algum jogo que já está previamente salvo. Eu vou escolher aqui um jogo bem facinho só para demonstrar a funcionalidade para vocês. Vou pegar um quick game, easy. Esse jogo então, ele cria esse ambiente virtual onde a ideia é você ter o seu exército de minhoquinhas contra um exército aí da inteligência artificial ou de um segundo usuário. Então ele vai te soltando aí vários bonuzinhos, né, ou vários elementos para você poder jogar. Mas no fundo, o que vocês estão vendo aí é justamente que você tem uma seleção imensa de armas que você pode escolher para que você possa daí derrotar seu adversário. E ele usa física fortemente justamente para fazer a representação do ambiente. Então eu posso andar tocando na tela. Ah, não vi que tinha aquela. Posso pular. E eu posso então atirar. E atirar vocês podem ver aqui no canto superior esquerdo que ele mostra aqui para mim como é que está a condição do vento. Então isso mais a física da gravidade é o que vai influenciar quando eu atirar aqui com a minha bazuca. Então é um jogo de turns, ou seja, você joga uma vez, o seu adversário joga uma vez, você joga uma vez, o adversário uma vez. E assim você vai escolhendo o tipo de arma que você quer, que na realidade é o mais interessante do jogo, para que você possa então atacá-lo. Então, para você ver a seleção de armas, basta você clicar aqui no canto inferior esquerdo e você vê todas as seleções de armas que estão disponíveis para você nessa rodada do jogo. Então eu vou jogar vamos fazer alguma coisa interessante aqui. Eu vou escolher aqui a minha mochila voadora aqui e vou sair voando com ela aqui. Então vocês podem ver que a física desse jogo é bem forte. E aí vocês veem que eu tenho esse... Não! Mas já deu para perceber que eu não estou indo muito bem na demonstração. Mas à medida que eu for jogando, então eu saí voando e soltei daí uma granada, né, uma dinamite aqui nos meus inimigos aqui para tentar daí destruir. Então o jogo inteirinho ele está baseado nessa ideia, ou seja, na sua vez de jogar, você tem que controlar então o seu tempo, que você pode ver que no canto superior direito sempre aparece um reloginho, e aquele reloginho é o tempo que você tem para poder fazer a sua jogada. Então você não pode ficar muito tempo também pensando. Se você só ficar pensando, você acaba também perdendo o jogo. Então eu vou escolher agora um míssil teleguiado. Eu vou me movimentar aqui na tela. Eu vou escolher aqui para acertar esse azulzinho aqui. Então agora eu vou soltar o míssil teleguiado aqui. Eu tenho que mais ou menos imaginar o tanto que ele vai ter que voar. Destruiu em mim mesmo. E aí, com essa dinâmica, você vai até o final do jogo. Então, e você tem um modo de campanha que ele começa extremamente fácil e depois vai ficando cada vez mais complicado e ao mesmo tempo cada vez com mais opções de arma que você tem para escolher. Ele soltou em mim agora uma super ovelha. Então, esse é o Worms. Esse é um dos joguinhos que eu também mais gosto, porque ele envolve bastante estratégia com essas armas aí malucas que eles têm aí pra gente. Ok? Então agora vamos passar para o próximo. Depois do Worms, eu separei para vocês aqui o que todo mundo no mínimo já ouviu falar, que é o Angry Birds. Separei para vocês o Angry Birds Rio. Então, a dinâmica do jogo é bem simples, talvez justamente por isso é que ele tenha feito tanto sucesso. No caso do Angry Birds Rio, a gente tem essa tela inicial, a gente aperta o play aqui, e aqui vocês podem ver que eles têm diversos níveis, ou seja, eles organizam aqui como se fossem meio que diversas cenas diferentes, onde dentro de cada cena você tem aí vários jogos, vários desafios diferentes. Então eu já fiz quase todos eles, aqui pelo menos das primeiras cenas. Então eu vou escolher aqui alguma cena para vocês verem. O desafio do Angry Birds, então, vou pegar logo aqui as primeiras aqui, que são mais facinhos.
Vocês podem ver que você tem então um conjuntinho de aves aqui, que são os Angry Birds, e a história toda, no caso do Angry Birds Rio, é que você tem então esses traficantes de aves, né, que prenderam todos os amiguinhos deles. Então a gente precisa destruir essas gradezinhas, essas gaiolas, para poder libertar todos os passarinhos. E para isso a gente tem esse estilingue e o Angry Birds propriamente dito. Então o que eu tenho que fazer? Eu escolho aqui o ângulo, ou seja, a física joga bem aí, e solto. E com isso ele tenta destruir o ambiente. Então eu já consegui soltar alguns. Vou tentar soltar mais alguns aqui. Devia ter escolhido uma fase mais fácil, né? Bom, agora só falta um, então essa daí eu tenho que conseguir. Então eu venho pra cá. E pronto. Então consegui destruir todas as gaiolinhas e soltar então todos os meus amiguinhos passarinhos. E ainda tive um bônus de 1000 pontos porque não usei o último. Mas mesmo assim, não foi um bom resultado, uma vez que eu só ganhei uma estrela. Então essa é a pontuação que você vai ter. Para você saber se você foi bem ou não em uma fase, você vai ganhar de 1 até 3 estrelas. E com isso então você vai continuando, e as fases vão ficando cada vez mais difíceis. Se eu fizer um movimento de pinch na tela, né, que seriam os 2 dedos, eu consigo aumentar ou diminuir o meu campo de visão, que daí facilita um pouco para eu poder fazer, para eu poder planejar o meu próximo tiro. Aqui foi um bom tiro, já consegui libertar quase todo mundo. Então vocês podem ver que as fases realmente vão ficando cada vez mais complicadas. Esse daqui é uma essa daqui é uma avezinha especial também, que ela solta um ovo explosivo. Então eu posso jogar ela para cima. Quando eu clico na tela mais uma vez, ela solta o ovo e o ovo explode. Aqui parece que eu comecei bem. Esse então é o Angry Birds. O próximo é um que eu comprei há pouco tempo, mas que eu acho extremamente interessante. É o meu atual vício hoje. É o jogo que eu mais estou jogando ultimamente. Esse daqui é o Kona's Crate, que é... A ideia do joguinho é bem simples. A ideia é você transportar uma caixinha até um pajé que está dentro da caverna. Agora, eu acho esse jogo aqui um pouco mais complicado do que o Angry Birds, embora ele use também física, praticamente para tudo. Então eu vou pegar um dos níveis mais fáceis aqui, só para mostrar para vocês a dinâmica do jogo. Vou começar. Então vocês estão vendo essa caixinha aqui? A forma como eu controlo essa caixinha é justamente com os meus dedos na tela. Então, se eu apertar a tela do lado direito, ele solta... Ops. Se eu apertar a tela com o lado direito, ele solta o foguetinho do lado direito daquela tabuinha. E se eu apertar a tela do lado esquerdo, ele solta o lado esquerdo da tabuinha. E com isso eu preciso controlar então, é mais ou menos como uma nave espacial, né? Eu preciso controlar esse foguetinho aqui de forma que eu consiga então levar a carga que eu preciso de um lugar para o outro. Então, nesse caso aqui, e como ele usa física, a própria posição da caixa aqui dentro pode te atrapalhar bastante. Então, consigo jogar para um lado para o outro. Se eu bater, eu derrubo, eu posso derrubar ou não a caixinha. Posso destruir essa caixinha se eu bater com ela muito forte. E se eu chegar numa situação como essa, eu falhei, porque eu não consigo mais nem recuperar a caixinha para levantar. Aí eu aperto começar novamente. Então o jogo todo é baseado nisso. Então aqui é o primeiro nível, é facinho, eu só preciso trazer essa caixinha até o pajé. Uma vez que eu jogue ela aqui dentro Uma vez que eu a jogue aqui dentro dessa área verde, o jogo está completo. Então você pode ver que daí você começa a ter pedras que se movem para atrapalhar seu caminho. Então, praticamente já perdi de novo. Não. Já perdi de novo. Então, você pode ver que então o nível vai ficando cada vez mais complicado. Então, esse daqui, o que eu mais gosto nesse jogo é justamente você sente o controle desse jatinho, mais ou menos como se fosse meio que uma rover, né, que o pessoal chama daqueles, como se você estivesse trabalhando dentro do próprio espaço, né, que você está tendo esses foguetinhos para fazer o controle. Então, esse é o
Kona's Crate. Outro interessante também que está na moda aí é o Cut the Rope. A ideia desse jogo é você pegar um pirulitinho, né, que é uma comidinha, e levar essa comidinha até o sapinho. Então vamos pegar uns níveis fáceis para vocês verem, para ter uma ideia do jogo. Então, as primeiras partidinhas aqui são justamente já uma forma meio que de tutorial. Então, o seu objetivo é cortar as cordinhas de forma que esse docinho vá balançando ou caia na boca do sapinho. Nesse caso aqui, o primeiro nível está relativamente fácil. Então, o que eu preciso fazer? Para eu conseguir obter o maior número de estrelas possível, aí é que a coisa começa a ficar um pouco mais complicado, justamente porque daí eu tenho que imaginar qual a melhor sequência de cordas aqui que eu tenho para trabalhar, para que ele consiga pegar todas as estrelinhas. Então, se eu soltar essa daqui de cima, já pegou todas, eu solto agora essa segunda aqui, ele cai no sapinho. Então, o primeiro nível é fácil. E aí os níveis vão ficando cada vez mais difíceis, justamente porque você precisa imaginar a sequência de... já perdi. A melhor sequência possível para conseguir pegar todas as estrelinhas. Vamos lá. Consegui passar agora por esse. E aí, para vocês terem uma ideia da dificuldade que vai aumentando, vamos tentar pegar um nível aqui bem mais para frente, em que eu inclusive não consegui fazer nem estrela nenhuma, para vocês verem daí o que começa a aparecer na tela. Então, o que acontece? Eu preciso achar um jeito de trazer esse doce até o sapinho. Com isso eu tenho agora recursos novos. Eu posso usar recurso aqui para... olha lá, já consegui ganhar, só que não ganhei estrela nenhuma. Por quê? Porque aí eu já começo a ter esse recurso aqui que é um assopradorzinho, né, que ele assopra. As meias eu posso tentar fazer justamente pular de uma meia para outra, mas aí perdi, não consegui chegar lá. Então eu preciso pensar em como usar todos esses componentes que tem na tela de forma a pegar todas as estrelas e ao mesmo tempo levar o docinho até o sapinho. Então esse é todo o contexto aqui do Cut the Rope. O próximo jogo que eu vou mostrar para vocês é o Truck and Skulls. Esse daqui eu vou passar ele bem rápido, porque eu particularmente não gosto muito desse jogo. Esse jogo aqui ele lançou mais ou menos no mesmo momento em que o Angry Birds começou a perder momento. Ou seja, quando a primeira versão do Angry Birds começou a ficar meio que antiga, né, antes deles lançarem atualizações e tudo mais, o pessoal gostava muito do Angry Birds, mas estava começando a ficar chato já, porque não tinha muita coisa nova para fazer. Então apareceu o Truck and Skulls, que na realidade é o mesmo conceito do Angry Birds, mas ele usa trucks, né, que seriam caminhonetinhas aí, caminhõezinhos para destruir caveiras. Vamos começar aqui na primeira fase. Você pode ver que a lógica do jogo é bem parecida com o Angry Birds, ou seja, ele tem os episódios da mesma forma que o Angry Birds tem. Dentro de cada episódio tem os capítulos, né, ou seja, os joguinhos dentro de cada episódio. E aí você vai ter daí os cenáriozinhos de como é que ele vai funcionar. E ao invés de você ter um estilingue, né, você vai ter uma plataformazinha de lançamento para você conseguir fazer funcionar. Então, soltei antes da hora. Então, essa plataforma de lançamento você tem que usar o mesmo conceito do Angry Birds, é acertar as caveirinhas. Então, eu dou a velocidade que eu quero aqui na plataforma de lançamento, baseado usando o meu dedo, e solto o carrinho. E aí ele tenta derrubar lá a caveirinha. Se eu destruir a caveirinha, eu passo o nível. Ou seja, o conceito é exatamente igual ao do Angry Birds, só que com um cenário diferente. E aí eu vou ganhando a possibilidade de fazer upgrades e tudo mais. Então, esse daqui fica uma opção aqui, mais para quem tiver enjoado do Angry Birds e quiser alguma coisa muito parecida, né, praticamente um clone. Tem aí o Truck and Skulls aí para vocês testarem. Por último, o último jogo de hoje é o World of Goo.
Esse é um jogo que eu não sei se ele existe para Windows, para falar a verdade. Eu sei que ele já é um jogo bem clássico aí do Mac e foi então portado pro iOS. E meio que acabou sendo um casamento perfeito, porque por todos os reviews que eu já vi por aí dele, diz justamente que devido à física, né, e ao fato de você poder interagir diretamente com os componentes do jogo, ficou muito melhor do que usar o mouse no Mac. Então vamos pegar aqui uma telinha aqui bem simples. Então, você tem aqui todo um mundo, né? Ou seja, toda uma área aqui para você explorar. E à medida que você vai passeando, né? Você vai escolhendo essas bolinhas aí que vai montando o seu mapinha. E cada pontinho desse mapinha é um joguinho diferente para você. E a ideia desse mundo do Gu é justamente você começar aqui a procurar e levar todas essas bolinhas pretinhas aqui que vocês estão vendo, levar até um cano, que geralmente está, olha aqui, o cano nesse caso está aqui, até esse cano. E aí, com isso, você consegue meio que salvar as bolinhas. Então a ideia é você salvar aquelas bolinhas que estão perdidas ali e trazê-las de volta para o cano para você coletar essas bolinhas. E como é que você interage? Você interage tocando nas bolinhas propriamente ditas. Então você vai criando aí meio que uma ponte de bolinhas e cada bolinha faz uma coisa diferente. As pretinhas não fazem nada, mas essas daqui são balãozinhos, essas rosas. Então eu posso ir prendendo essas bolinhas rosinhas aqui. Tá vendo? Eu vou criando uma pontezinha. Ops. E aí, o que eu preciso tomar cuidado quando eu vou criando essa ponte é justamente que, por exemplo, vocês podem ver que aqui eu tenho um catavento e esse catavento está girando, e se eu encostar a minha ponte nesse catavento, ele vai destruir minha ponte. Então eu preciso sempre tomar o cuidado de montar. Olha lá, estourou a minha bolinha. Então essas são as dificuldades que você começa a ser apresentadas para você no decorrer do jogo. Então você tem que ir montando de alguma forma a passar por esses obstáculos. E ao mesmo tempo você não pode também usar muitas bolinhas aqui, porque o seu objetivo sempre é trazer um número mínimo de bolinhas. E não adianta nada você chegar até aquele caninho e chegar com menos bolinhas do que necessário. Então isso daí também você não conseguiria ganhar daí o jogo se você chegar até lá, mas não conseguir atingir o número mínimo de bolinhas. Então temos que conseguir subir aqui. Bom, esses jogos aqui eles já requerem muito mais habilidade, né? Vocês já podem ver. Ou seja, a estratégia que você tem que seguir aqui é muito maior do que um Angry Birds, por exemplo. Então ele é um jogo também bastante interessante. Vou mostrar para vocês outro nível que eu não vou conseguir chegar nesse final aqui com vocês em menos que pelo menos uns 10 minutos. Então... E você tem nesse jogo, você sempre vai ter algumas dicas que você vai poder seguir, que geralmente estão nessas plaquinhas que aparecem aqui para você. Então se você precisar de alguma dica para começar, clica na plaquinha, ele mostra para você uma dica do como é que esse mundo deve acontecer. E ao terminar você pode daí começar a montar as suas maquininhas aqui para levar. Então, por exemplo, você pode ver que aqui eu não tenho como passar. Eu tenho aqui dois obstáculos aqui que eu não tenho como passar com as minhas máquinas. O que eu posso fazer? Eu posso usar então os balãozinhos para ver se eu levanto esse obstáculo. Okay? Então esse é o tipo de lógica que você tem que daí pensar nesse tipo de jogo. Ou seja, eu vou levantando as coisas, eu vou usando as bolinhas que eu tenho aqui, que são os Gus, né? Para poder prender, criar estruturas aqui que vão me ajudar a chegar até onde eu preciso chegar. Que é sempre chegar no nosso caninho que está aqui. Certo? Então esse é um jogo que eu recomendo se você gostar de jogo de estratégia. Porque ele realmente ele requer muito mais estratégia do que o Angry Birds ou que os demais jogos de física que eu mostrei aqui hoje para você. E a quantidade de níveis é gigantesca.
Então, se eu voltar aqui para vocês darem uma olhada, esse daqui é um pedacinho, né, daquele mundo, mas aquele mundo lá tem várias outras pontas, né? Deixa eu ver se consigo voltar. Aqui você tem várias, tá vendo essa... Se você olhar aqui essa setinha, ele está mostrando para um pedaço do mundo, a gente estava no pedaço de cima. Se eu entrar nesse pedaço aqui do mundo, eu consigo também entrar... Ah, não, aqui onde eu estava. Se eu entrar no pedacinho de cima aqui, eu entro para uma outra historinha, que é um outro pedaço do mundo de Gu. Que daí vai ter outros tipos de bolinhas, outros cenários. São formas diferentes de você interagir. Então, aqui facilmente a gente está falando de vários dias aí de jogabilidade para vocês. Ok? Bom, com isso a gente encerra então as aplicações de iOS de hoje, as demonstrações. E para poder encerrar o podcast, eu separei para vocês um vídeo que veio do OkGo. O que chama atenção nesse clipe é o fato de que eles criaram o clipe todo usando recursos de HTML5. Então eles até sugerem que você rode daí esse clipe através do Chrome, que é o que eu vou mostrar para vocês então agora. Então eu achei bem interessante para a gente mostrar aqui no TecnoHour para poder encerrar. Então esse é o site, ele está no nosso tecnohour.com.br e lá a forma que funciona é o seguinte, você pode colocar aqui uma mensagem, no caso eu vou colocar aqui, mostrar o clipe para vocês, mas durante o clipe também ele vai trazer os componentes dessa mensagem aqui que eu escrevi. Ok, então já está carregado, meu nome é Luciano Fagundes, esse foi o TecnoHour de hoje e deixo vocês então com OkGo.